E aí, gente verde, todo mundo bem? Espero que sim. E eu quero perguntar para você, quer saber como usar as plantas e o poder oculto delas para alinhar os seus 7 chakras? Então fica comigo que depois da vinheta a gente vai falar sobre isso e pode soltar a vinheta. Muito bem, pessoal, todo mundo bem? Gente queridinha, todo mundo bem? Olha só, meu nome é Luiz Mourão, para quem não me conhece, e junto com a Patrícia Cândido, nós somos professores de fitoenergética aqui da Luz da Serra, essa técnica que nasceu lá em 2002, depois da canalização, do Bruno, a sistematização do método. E daí a gente tem feito esses vários vídeos aqui no canal para levar para você o poder oculto das ervas e como você pode fazer para usá-las, para usar as plantas e o poder delas no seu benefício, equilibrar suas dificuldades, equilibrar sua energia e tirar as mazelas, tirar os sofrimentos e trazer o equilíbrio da sua alma e das doenças que podem estar te incomodando. E hoje a gente vai falar sobre como alinhar os 7 chakras com a ajuda das plantas, certo? Então muita gente fica interessada, essa é uma dúvida que muitas pessoas fizeram. E antes da gente falar sobre como alinhar os chakras com a ajuda das plantas, a gente precisa entender o que são os chakras, os chakras, eles têm uma missão a ser cumprida pelo homem, Cada um deles é como se fosse um aprendizado que a gente precisasse desenvolver ao longo da nossa vida aqui na Terra, para que a gente consiga ter um sucesso, Vamos dizer, nota 10 na vida é dominar os chakras, nota 0 não dominar nenhum, Mas ninguém está no extremo do 0, ninguém está no extremo do 10. Se a gente está aqui agora, evoluindo, crescendo dia após dia, gradualmente até que de repente, como a gente costuma ensinar aqui, a gente está aos poucos alinhando os nossos chakras para que lá na frente a gente esteja um passinho mais perto de Deus e ajudá-lo no trabalho dele. Então, a vibração de cada chakra também indica se a pessoa está bem ou não. Então, o que acontece? Os chakras, eles são como se fossem o equivalente aos nossos órgãos. A gente tem no nosso corpo alguns canais, A gente tem a nossa coluna da pessoa e ali tem um canal principal, ele é reto. O nome desse canal é Sushumna. E daí a gente tem um que é espiralado, ele vem de cima e vai indo até a terra, e outro vem da terra e vai subindo até o céu, sempre cruzando o Sushumna, como se fosse uma fita de DNA, sabe? Tem o Sushumna no canal principal, um deles que desce de cima para baixo é o Ida e o outro é o Pingala, são os nossos 3 canais. E à medida que o Ida e o Pingala vão costurando o canal Sushumna, ali nasce um chakra. Então sempre que a gente tem um chakra, cada um deles gira para um lado, cada um tem uma cor e cada um está relacionado a algum aspecto da humanidade que a gente precisa aprender. Tem muito conteúdo aqui que eu falei rápido, nos nossos treinamentos de fitoenergética, os nossos guardiões são treinados nisso, mas aqui é só para dar aquele gostinho de quero mais daquilo que você pode conhecer e aprender nos nossos treinamentos. Então, os chakras, do ponto de vista espiritual, cada um traz consigo uma missão a ser cumprida pelo homem. A vibração de cada um deles, indica se a pessoa está bem ou não, e um chakra que vibra em excesso está hiperativo. O que vibra pouco, ele está subativo. E daí, quando um chakra está hiperativado ou subativado, ali existe um desequilíbrio. Então, o ideal de cada chakra é girar, é vibrar na cor certa, na frequência certa, nem para mais nem para menos. Por isso que quando a gente fala da fitoenergética, é sempre fitoenergética, energia nas plantas, no equilíbrio da alma, não na hiperatividade da alma, nem na subatividade da alma, sempre no equilíbrio, nem para mais nem para menos, é o ponto neutro. E daí, o que acontece? Os chakras, como eles estão relacionados a aspectos da humanidade, por exemplo, estrutura de vida, relacionamento, poder pessoal, alegria, perdão, carência, apego, comunicação, expressão, projetos que a gente começa, projetos que a gente não termina, pensamentos, ceticismo, missão de vida, fé, espiritualidade. Então, cada chakra está relacionado a vários aspectos da humanidade, aos vários aspectos nossos enquanto pessoas que estamos em estágio evolutivo. E daí, se eu estou com alguma ou outra dificuldade, é possível que esteja com algum ou outro desequilíbrio nos chakras relacionados àquela dificuldade. Por exemplo, assim, uma pessoa que está com muita dificuldade de pagar conta, a pessoa que está prestes a ser despejada de apartamento, de casa, a pessoa que está sem um lugar para morar, está com risco de ser mandada embora do emprego, ela está com o primeiro chakra em desequilíbrio. Uma pessoa que não se relaciona bem,
que está com problema de autoestima, gordura acumulada na região do quadril, está sem criatividade, ela pode estar com problema no segundo chakra. Pessoa com muita raiva, muita ansiedade, muita angústia, muito sofrimento, falta de motivação, problema no terceiro. Pessoa muito apegada, falta de amor, falta de compaixão, problema no quarto. Pessoa que não fala direito, pessoa que fala demais, pessoa que fala de menos, tem timidez. Pessoa que tem muita iniciativa, pouco acabativo, problema no quinto. Pessoa cética, pessoa que só pensa coisa negativa. Pessoa que está com insônia, problema no sexto chakra. Pessoa sem espiritualidade, sem conexão com Deus. Pessoa desconectada com a missão de vida dela, está com problema no sétimo. E daí, olhando para a vida da pessoa como um todo, a gente faz uma análise, tá? A pessoa está passando por esse, aquele desafio. Isso está relacionado com o chakra, esse, aquele. E aí, a gente vai ensinando, né, nos nossos treinamentos de fitoenergética, a como ler a vida da pessoa e identificar o que nela está gerando o desequilíbrio daquele chakra. Então, lembra que eu falei do desequilíbrio dos chakras, tanto para mais quanto para menos. O ideal é que o chakra esteja equilibrado, nem hiperativado, nem subativado, né? Então, a gente precisa ter esse equilíbrio e olhando a pessoa como ela é, e daí que vem o termo holístico, né? Holos, do grego, significa o todo, né? A gente olha para a pessoa como um todo e não apenas como uma doença. Ah, uma pessoa que está com ansiedade. Tá, ela está com ansiedade por algum motivo específico dela. Não necessariamente a pessoa ali que está com ansiedade, o motivo que gerou ansiedade nela, é o mesmo motivo que gerou ansiedade numa outra pessoa, ou numa terceira pessoa, ou numa quarta. Ansiedade, como qualquer outra dor emocional, qualquer outra dor da alma, a gente não pode generalizar. A gente tem que olhar para a pessoa e identificar nela, fazer uma leitura nela, do porquê que aquela pessoa está com aquela dor emocional. E daí, como Ramatiz já disse, né, e eu sempre costumo retomar aqui, que o corpo físico ele é o mata-borrão do espírito. Quando a pessoa está com a alma muito dolorida, está com muitas doenças na alma, aquela doença na alma, no campo energético, vai refletir numa doença no corpo físico. Então, por isso que a gente costuma falar que doença não é um castigo, uma punição. Doença é uma mensagem. A doença do corpo físico é um reflexo daquilo que está acontecendo no campo energético da pessoa. E daí, para a gente saber onde no campo energético da pessoa a gente precisa agir para suprir, né, para tapar aquele buraco, para suprir de energia positiva, da energia certa, aquilo que está gerando a dor na alma da pessoa, a gente precisa entender sobre os chakras. Então, os chakras, né, retomando, eles são como se fossem os nossos guias para saber o que a gente precisa equilibrar na vida da pessoa, para que aquela dor da alma não se reflita na dor no corpo físico, beleza? Então, para isso, né, hoje a gente vai falar sobre algumas plantas coringa que podem ajudar no equilíbrio dos 7 chakras, certo? Então, assim como eu falei, né, cada chakra atua num setor da vida da pessoa e sabendo melhor como essa energia se comporta, a gente consegue detectar e desvendar as causas das doenças e perceber o nível de toxicidade de cada um desses comportamentos e pensamentos recorrentes negativos, como isso está atingindo, né, o meu corpo emocional, espiritual e mental, para que a gente consiga evitar a dor no corpo físico. Então, como é que a gente usa a fitoenergética para equilibrar os chakras? A gente faz isso através dos vegetais puros. Os vegetais puros, eles têm essa nomenclatura porque eles agem puramente no chakra. Eles têm essa energia de ir lá e independente se o chakra está hiperativado ou subativado, ele pegar o chakra que está como se fosse uma engrenagem, pegar o chakra que está tanto hiperativado ou subativado e trazer ele para a frequência correta. Então o vegetal puro tem essa possibilidade. E daí a gente tem categorias, né, de vegetais puros. Tem vegetais puros do primeiro, puro do segundo, puro do terceiro, até puro do sétimo. Porque a gente tem do primeiro ao sétimo chakra e a gente tem vegetais que, quando energizados, né, quando ativados pela técnica da luz à serra, pela técnica verde-prata, técnica mestra de ativação, eles vibram em frequências similares às frequências dos chakras. Então, as plantas, os vegetais puros, têm algumas afinidades preferenciais. Então, por exemplo, a soita-cavalo, depois que eu energizo ela vibra numa vibração, numa frequência similar à vibração do sétimo chakra, por isso ela é um puro do sétimo.
Alfazema é um puro do quinto. Cravo da Índia é um puro do sexto. Cominho é um puro do quarto e assim sucessivamente, puro do sétimo até o puro do primeiro. E daí hoje, então, eu vou falar sobre alguns desequilíbrios, doenças e plantas que atuam nos chakras, beleza? Então, o primeiro chakra que eu vou falar é o coronário. O coronário, ele fica no topo da cabeça, bem onde no rei ou na rainha a gente colocaria coroa, então por isso que o nome dele é coronário. O sétimo chakra está relacionado com espiritualidade, ele está relacionado com a nossa missão de vida, com a nossa fé, com a nossa falta de ceticismo, ou seja, a nossa crença num poder maior. E quando ele está desequilibrado, que tipo de doença que a gente pode desenvolver? A gente pode desenvolver depressão, pode desenvolver insônia, Alzheimer, mal de Parkinson. E daí, o que acontece? Quando a gente tem esse tipo de doença, a gente precisa entender que elas são sinais, são mensagens que existem um desequilíbrio no sétimo chakra. E uma planta que a gente pode usar para tratar e equilibrar o sétimo chakra é o açoita-cavalo. Então eu vou ler para vocês aqui o que o açoita-cavalo faz. Ele permite uma conexão com Deus, ver a verdade sobre a vida, aceitar a presença de outros planos espirituais, ou seja, entender que existe um plano espiritual, entender a morte, conviver com Deus no coração, respeitar o divino, aprender a conviver com outras pessoas, eliminar o astigmatismo, uma planta boa para isso também. E é isso. Então quando a gente usa o açoita-cavalo, a gente está alimentando e incentivando a nossa conexão com a espiritualidade, portanto equilibrando o sétimo chakra. Então a gente vai passar agora para o sexto chakra. Para o sexto chakra, então, a gente conhece e está acostumado a conhecê-lo como o terceiro olho ou chakra frontal. Ele fica aqui bem na altura desse ponto, 1 centímetro acima do ponto entre as sobrancelhas. Ele está relacionado com a qualidade dos nossos pensamentos, com a nossa crendice, a nossa capacidade intelectual, a nossa cognição, a qualidade daquilo que a gente emite, que a gente gera através das nossas atitudes. Então, é a base, é aquilo que a gente recebe, a energia da espiritualidade através do sétimo, e essa energia ela é codificada para o mundo material através do sexto. Então, o sexto chakra está relacionado à nossa mente, ao nosso cérebro, à nossa capacidade intelectual, à nossa capacidade mental. E daí, quando a gente está com esse chakra em desequilíbrio, o que pode acontecer? Ceticismo, materialismo, preocupações em excesso, dores de cabeça, sinusite, confusão mental, memória ruim. Então, quando a gente enfrenta e reconhece esse tipo de dificuldade, esse tipo de desafio na pessoa, a gente pode ter um indício, pode ter uma pista ali de que o sexto chakra dela está desequilibrado. E uma planta que atua no equilíbrio do sexto chakra é a cana do brejo, que eu vou ler o efeito dela, a função fitoenergética dela, para todo mundo aqui. Olha o que ela faz. Ela aumenta a inteligência, criatividade e capacidade para criar projetos, teorias, planos e modelos para que as coisas em geral funcionem, Ela gera capacidade de buscar respostas utilizando a intuição e amplia os canais sensoriais de evidência, clarividência e intuição. Então é uma planta que atua no nosso olho da mente. Então, quando a gente usa a cana do brejo para o sexto chakra, a gente está evitando que esses desequilíbrios se manifestem. E a gente vai passar para o quinto chakra agora. O quinto chakra, então, ele está relacionado, ele é o nosso chakra laríngeo, então ele está aqui na altura do coração, não, da garganta, e ele está relacionado com os nossos projetos, aquilo que a gente começa, aquilo que a gente não termina. Está conectado também com a nossa manifestação, com a nossa execução, com a nossa postura no mundo, nossas atitudes, a manifestação daquilo que a gente quer no mundo. E quando ele está em desequilíbrio, a gente começa a engolir opinião e sentimento e pode gerar asma, alergia, laringite, dor de garganta, tudo aquilo que obstrui a nossa dificuldade, inclusive dor nas articulações. E uma planta que pode ajudar a equilibrar o chakra laríngeo é o chá verde, que a gente pode reconhecer a função fitoenergética dela assim. Ela ajuda a cortar relações sem sofrer, desbloqueia a fala, favorece o equilíbrio da fala em público e estimula o poder da palavra, elimina mágoas do passado, desbloqueia a criança e a alegria interior e elimina problemas circulatórios. Então, como a gente tem a tireoide aqui, ela atua um pouco nesse sentido e como a gente tem essa fitoenergia do chá verde, a gente consegue equilibrar essa dificuldade. Vamos rapidamente agora para o quarto chakra. Já o nosso quarto chakra, ele é conhecido como chakra cardíaco, fica aqui na altura do coração. Esse chakra cardíaco está relacionado com perdão, compaixão, amor,
leveza, altruísmo. Então, quando a gente está com ele desequilibrado, a gente fica com um sentimento reprimido. E o que esse desequilíbrio no quarto chakra pode gerar? Pode gerar taquicardia, problema respiratório, problema de imunidade, infarto, circulação. Se a pessoa está muito apegada a sentimentos e traumas do passado, pode inclusive gerar câncer de mama, né? Pode gerar câncer nessa região aqui, porque é uma energia muito estagnada. Então esse chakra, né, ele fica na altura aqui do diafragma, por esse motivo ele é chamado de plexo solar, chakra do plexo solar. E ele está relacionado ao nosso poder pessoal, à nossa alegria, nossa capacidade de perdão também. E quando ele está em desequilíbrio, a gente fica com um problema, né, de postura. A gente não consegue se firmar enquanto pessoa. Daí começa a ter sentimento de arrependimento, vitimismo, culpa, falta de motivação, falta de alegria, ansiedade, o que pode gerar, né, deficiência digestiva e estomacal, também conhecido como gastrite e úlcera. Então, quando a gente tem esse tipo de doença no corpo físico, gastrite, úlcera, refluxo, pode ser um sinal de desequilíbrio no terceiro chakra. E uma planta que ajuda no equilíbrio desse chakra é a alcachofra. Olha o que ela faz. Ela elimina mágoas do passado, ajuda a dar limites na vida, elimina a tensão emocional, os efeitos da quimioterapia para quem está passando por ela, ajuda a ter paciência e estar tranquilo e gera vitalidade, né? Ou seja, reforça em nós o poder pessoal. E agora a gente vai falar sobre o chakra sacro. O chakra sacro, então, ele é o segundo chakra, né, de baixo para cima, e ele está relacionado muito com os nossos relacionamentos, tanto com os outros quanto com nós mesmos. E daí, quando ele está em desequilíbrio, o que acontece? A gente tem dificuldade nesses relacionamentos, o que pode gerar dificuldade nos nossos órgãos sexuais, né, testículo, pênis, no caso do homem, útero, ovário, trompas, no caso da mulher, do corpo feminino, né, corpo masculino e corpo feminino. E daí, o que a gente pode fazer? Que planta que a gente pode usar para poder equilibrar? É o gengibre. O gengibre é um puro do segundo chakra que atua da seguinte forma: cria simpatias nos relacionamentos, alegria, amorosidade, doçura, intimidade e companheirismo. Elimina o mau humor nas relações e traz simplicidade para resolver problemas com um parceiro, né, ou com a parceira. E por isso, né, sanando então esses equilíbrios. Por fim, a gente vai falar do primeiro chakra, que é o chakra básico. O chakra básico, então, ele está muito relacionado com a nossa postura na vida, a nossa estrutura de vida. Então, se eu tenho moradia, se eu tenho uma estabilidade, se eu tenho emprego fixo ou não, se eu tenho uma segurança financeira ou não, se eu tenho uma estrutura de vida ou não. Então, quando eu não tenho estrutura de vida, a gente pode ter desalinhamento do primeiro chakra, que pode culminar em dificuldade de estrutura de vida, que nem eu comentei, e como a nossa estrutura do corpo físico ela está relacionada com os ossos, dificuldade e desequilíbrio no primeiro chakra gera problema nos ossos. Então, a gente pode ter isso, dores nas juntas, né? Hemorroida, por causa da região do primeiro chakra, e infecção nos rins e na bexiga, que também está relacionado com a glândula relacionada ao primeiro chakra, que são as suprarrenais. É uma glândula que fala muito dos nossos instintos, das nossas reações perante os estímulos da vida. E daí, o que a gente pode usar? Que planta que a gente pode usar para equilibrar o primeiro chakra? Aqui, no caso, é a caatinga de mulata que a gente trouxe como exemplo, que é o energizante do corpo físico, ajuda a ter os pés no chão, ser realista, parar de sonhar coisas absurdas e fazer as coisas acontecerem, colocar em prática, aterrar energia e aumentar a capacidade de reação diante dos problemas que surgem na vida. Então, todos esses exemplos, né, apesar de um pouquinho longo, a gente entende que quando a gente tem dificuldades nos chakras, depois que a gente passa por todo esse treinamento para identificar o que na pessoa está gerando aquele desequilíbrio do chakra, a gente precisa então selecionar as plantas certas para poder gerar esse equilíbrio, né, e tirar do corpo físico da pessoa o sofrimento gerado pela dor. E daí eu quero te perguntar, você quer saber como gerar, como fazer esse tipo de composto? Como fazer um composto fitoenergético de qualidade, personalizado para você, para a pessoa que você ama, animalzinho de estimação? Clica aqui no link que vai estar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, né, para ficar por dentro de todos os as nossas maratonas, nossas imersões, que a gente vai dar a oportunidade para todo mundo aprender a como usar a energia das plantas para gerar o equilíbrio da alma de cada um, tá bem? Pessoal, então o vídeo de hoje é isso, um beijo no seu coração, muita luz e até o próximo.